Olá, sejam bem-vindos ao programa esportivo que ainda não tem nome. Esse é um projeto piloto que nós estamos iniciando e o nome vai ser uma participação junto com vocês. Então, eu vou pedir, primeiramente, o auxílio de vocês para definir o nome que vai fazer o sucesso junto com esse canal. Em breve vocês vão estar vendo a gente, sei lá, Olimpíada 2032, 2026, Copa do Mundo e por aí vai com essa galera, essa equipe que tá aqui do meu lado. De um lado eu tenho o Jorel. Filma aqui meu Rock. O Rock é o nosso homem que organiza as câmeras ali por trás. Temos o Boni também lá no fundo. E temos o Luizinho. Não vou falar o time dos amigos, tá? Isso tem que ser algo muito pessoal, mas talvez ao decorrer do programa a galera vai começar a perceber o time deles. Só que aqui é totalmente imparcial. Nós vamos ser imparciais. Então, independentemente do meu maior rival estar bem ou do time dele estar bem, nós vamos ser totalmente imparciais e falar aquilo que realmente merece ser ouvido, merece ser dito. Vamos começar, nós vamos ter durante 40, 50 minutos de programação diversos tópicos da programação. E o primeiro deles é o giro da rodada. Ou seja, nós vamos começar falando sobre o que foi destaque, como que foram os times na última rodada do Campeonato Brasileiro, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quero desejar um bom dia ao nosso amigo Luizinho, primeiramente. Bom dia. Animado, Luizinho? Com certeza. E o nosso amigo Jorel, que está aqui do meu lado. Falei, bom dia, tudo bem? Animado também, Jorel? Animadão, sempre. Tem a camisa do Vasco ali no fundo. Como eu te falei, eu não vou perguntar time de ninguém. Tem a camisa do Flamengo ali. Vão vir mais camisas pra cá. Vão vir mais camisas. Espero que é do meu clube. Aí eu vou falar meu clube aqui. Se nós estamos fazendo, porque nada em programação se cria e tudo se copia, se nós estamos nos baseando nos grandes, o Globo Esporte da vida, e o nosso Escobar é América, eu sou Bangu. A gente começa falando assim, eu sou Bangu. Muito Se o bom. Bangu quiser ceder a camisa pra colocar aqui, eu apresento de Bangu. Então, aqui o América não entra. Brincadeiras à parte, vamos começar sobre os giros da rodada. Vamos. Vambora. O que foi destaque? Começar pelo Flamengo, pelo Vasco, Fluminense ou Botafogo. Acho que o Botafogo merece o primeiro destaque, né? Era líder do Brasileirão, deu uma tropeçada e viu o seu maior rival ficar junto com ele e tomar o primeiro lugar do clube, né? Luizinho, Botafogo vai ser campeão brasileiro em 2024? Cara, é uma pergunta aí boa. Botafogo tá montando um elenco muito bom, né? Saudoso, mas esses tropeços aí dentro de casa, meio complicado, né? Deixou o Flamengo chegar, já ultrapassou, tem um jogo a menos. Vamos ver como é que vai desenrolar aí esse momento, mas difícil. O Deu uma... Botafogo perdeu por 3-0 do Cruzeiro. Cruzeiro que até um tempo atrás não tinha aquele destaque no Campeonato Brasileiro. Era um time que sempre estava brigando pela zona de rebaixamento. Essa é a realidade. Não é um time que a gente esperava que, por exemplo, chegasse na zona de classificação da Sul-Americana com facilidade e nem mesmo disputar ali entre as cabeças a Libertadores. Jorel, o Cruzeiro que jogou muito bem ou o Botafogo que jogou muito mal? Então, acho que o Botafogo, ele fez até frente com o Cruzeiro, só que nesse jogo, o nome do jogo foi o Cássio. Aquele goleiro ali, ele agarrou muito e com certeza esses 3 pontos do Cruzeiro passou por ele. Ele foi o nome do jogo, não deixou, fez 4, 5 defesas ali surreais e levou a vitória do Cruzeiro para Minas, né? E o Botafogo é aquilo, né? O elefante já começou a cair da árvore aí. Vamos aguardar os próximos capítulos aí. Creio eu que o cavalo paraguaio já está começando a aparecer aí. Espero que não, né? Porque ver o Flamengo campeão de novo vai ser... Eu quero dizer aqui que não vou ser imparcial, peço até desculpa aí, sou vascaíno mesmo e eu não quero ver nenhum rival sendo campeão não, prefiro o Palmeiras, só que o Palmeiras também, não sei se esse ano vai dar não, infelizmente tá difícil, eu acho que o Flamengo esse ano tem tudo para levar esse campeonato brasileiro aí. E gostaria muito que o Botafogo, pelo menos, é um time
que a gente fala que é bairro, tem todo essas piadazinha pronta, mas eu preciso que o Botafogo pelo menos ganhe esse ano e não deixe o Flamengo para não ficar esticado em títulos, né? Porque Vai ser uma a diferença muito dominância grande. no Rio de Janeiro do Botafogo do Flamengo tá muito grande. E a gente, como vascaíno, infelizmente estamos passando por uma situação difícil, não queremos ver mais o Flamengo com essa dominância toda, né? Luizinho tá com a camisa do Flamengo ali no fundo. Já que falou que não vai ser imparcial, Luizinho, qual é o seu time, Luizinho? Fala no microfone, Luizinho. É, né, cara? Sou flamenguista mesmo, né? E infelizmente, coitado do Jorel aí, né? Mas dá pro Vasco tentar aí alguma coisinha, quem sabe? Bom, eu acho assim, o Botafogo, ele começou a ter destaque depois que ele foi comprado. Virou SAF, né? Só que ainda não dá pra entender muito bem, eu não falo nem a pegada da SAF, né? Diferentemente do Vasco. O Vasco, a SAF era completamente perdida. Isso aí. A do Botafogo era mais estabilizada, era mais robusta. Ela tá definindo o que ela quer. Isso. Só que parece que o clube em si não sabe o que ele quer. Ainda não entendeu. Então, não tem um jogador de destaque, a não ser o Tiquinho Soares, me corrijam se eu estiver errado, Aham. mas não tem aquele jogador, diferentemente do Fluminense. A galera sempre zoa que só traz gente Coroa. idosa, só traz coroa. Mas ainda assim tem o Thiago Silva, que a gente vai comentar sobre, tem o Com Felipe certeza. Melo, que a gente vai comentar sobre. O Flamengo tem os seus destaques, tem o Pedro, tem o Gabigol. O Vasco tem o seu destaque, trouxe o Felipe Coutinho agora. Tem o francês, o Payet. E o Botafogo? O Botafogo parece que sempre fica naquele clube misto, que sempre tenta arriscar alguém, e se fizer sucesso é o nosso ídolo. Mas isso não serve para alguém que disputa o primeiro lugar, né? Isso aí. Bom, a SAF do Botafogo ela é bem clara que traz os jogadores pensando em um contrato pequeno para jogar só esse brasileiro e no final levar todo mundo para o Lyon, que é o que o texto ele realmente pensa, né? Ele usa o Botafogo como um piloto e o satélite ali mesmo, o time satélite é o Lyon, que disputa a Liga dos Campeões, os melhores campeonatos da Europa, né? E realmente está trazendo alguns jogadorzinhos que faz um pouco de diferença, tem nome, né? O Luiz Henrique, o Almada, que está até nas Olimpíadas com a seleção da Argentina. Só que esses jogadores têm que ver que ao final do campeonato vai embora e vai ficar um time talvez fraco se não trouxer umas peças de reposição boas para esse elenco, né? Realmente o John Textor, ele, como uma SAF, é uma empresa que visa dinheiro, Sim. mas foi, na minha opinião, a melhor SAF que teve no Brasil no momento. Tem o Cruzeiro agora que saiu do Ronaldo e foi para outra SAF e tá dando certo no momento, mas a princípio consolidada no Brasil, só vejo duas SAF hoje, que é o Bragantino, Red Bull, que não ganha nenhum tipo de título, mas sempre está disputando nas cabeças, mas o Botafogo veio para ficar e para brigar mesmo. Algo de tá travado há muitos anos, né? Isso aí. Foram dois clubes, né, duas SAFs ali em campo. A do Cruzeiro e a do Botafogo. A do Cruzeiro se saiu melhor. Luizinho, a mesma pergunta que eu fiz pro Jorel. O Botafogo jogou muito mal ou o Cruzeiro que jogou muito bem? Pode parecer a mesma coisa, só que não é. Não, também estávamos conversando aqui antes, também acredito que o Cássio também teve muita participação nesse jogo, né? Ele foi espetacular, mas é muito complicado você dizer também que o Botafogo jogou bem perdendo de 3-0. Esse é um dos mais do futebol, mas eu posso dizer que o Botafogo sim fez frente, teve suas jogadas, né, e tal. Conseguiu, né, obter, só que, como já dissemos, uma noite espetacular do Cássio, teve no mínimo ali 5 defesas que foram cara a cara. Sensacionais, mas o Botafogo ainda teve umas 2 chances, se eu não me engano, que faltou um pouco ali. Acho que estava 1-0 pro Cruzeiro, teve uma entrada cara a cara, o rapaz podia ter sido melhor, perdeu o gol. Então, tipo assim, foi um jogo bom, disputado. Cruzeiro, obviamente, melhor taticamente, soube adaptar seu jogo melhor. A gente tem que falar aqui, obviamente, claro, Matheus Pereira, né? Jogadoraço, fazendo totalmente a diferença. E acho que é isso aí, cara. Mas o torcedor do Botafogo não tem que ficar triste, né? Não é aquela derrota amarga de 3-0, você fala, nossa,
meu time não produziu. Não, o time realmente tentou. Na realidade, vamos dizer que ele tentou, mas esbarrou no Cássio. Poderia ter tentado melhor? Poderia, mas é assim que a gente funciona no futebol, né? Dessa vez não deu certo. E só para deixar claro aqui, não estamos sendo, como a gente falou aqui, imparcial, podemos falar nosso time, mas é tudo na zoeira também. Claro que a gente respeita todos os times aqui, mas sempre, como um bom carioca aqui, a gente sempre tem essas zoeiras sadias aqui, Sim. né? Lembrando a galera que o programa é feito no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então talvez você esteja em Natal, no Rio Grande do Sul, e está acompanhando a gente aí. Eu estou dando uma olhada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está em quinto, com 35 pontos e com 19 jogos, ou seja, um jogo a menos. Provavelmente deve ser contra o Inter, né? Porque Exato. o Inter teve aquele problema no Rio Grande do Sul, então não teve os jogos. E o Botafogo está com 40 pontos, empatado com o Flamengo. Porém, o Flamengo também tem um jogo a menos e vamos falar do Flamengo agora. O Flamengo que venceu por 2-0 o Atlético Goianiense no Maracanã. Mas, sendo bem sincero com vocês, não me convenceu, não. Convenceu você, Jorel, o jogo do Flamengo? Bom, o Flamengo, ele nunca vai convencer, porque o Tite, ele é um técnico que nunca joga pra frente. O Tite é um técnico que ele sempre vai ganhar por pouco, mas não vai tomar muito gol. Essa é a tática do Tite. E por isso, talvez a torcida do Flamengo possa cobrar muito, mas, infelizmente, né, como um bom vascaíno, como a gente está falando aqui, o Flamengo está na ponta, ele vai jogar para ganhar, e isso a gente vê desde o Corinthians. Quando no Corinthians ele levou a Libertadores, o Mundial, pode reparar que a maioria dos jogos ele sempre ganha por 1-0, 2-0, no máximo 3 ali. Não é aquela goleada. Não é goleada. O Flamengo fez mais que sua obrigação ganhar em casa mesmo. É um time muito fraco do Atlético Goianiense. Sinceramente, era um jogo para ser 4-0. Até o Luiz está aqui, ele pode falar mais disso também. O nome do jogo, na minha opinião, foi o Arrascaeta, dando uma assistência e fazendo um gol ali. O Pedro, não sei como o Dorival Júnior deixa esse cara fora da seleção brasileira. Se não for o melhor atacante do Brasil, está entre os melhores. E para a seleção brasileira, não vejo outro nome a não ser ele. O Pedro é o nome que tem que estar na Copa do Mundo, na próxima Copa do Mundo com a seleção brasileira. E o time do Flamengo é um time bem entrosado, é um time que joga com uns passes ali curtos, não é um time que fica cruzando bola, tem uma tática muito boa. E é isso aí. Jogando em casa fez mais que sua obrigação. Tem que ganhar os jogos em casa se quer ser campeão mesmo. E é isso aí. O Atlético Goianiense está em último, né? Tá com 12 pontos somente. Porém, eu senti que deu um leve sufoco no Flamengo, né? Tanto que o Rossi fez algumas defesas. Matheus ali. Cunha. Oi? Matheus Cunha. Matheus Cunha, isso. Fez algumas defesas ali que, ao meu ver, salvou o Flamengo. Salvou o Flamengo. Você tem essa mesma percepção, Luizinho? Cara, eu acho assim, como o Jorel já disse, né? O Tite, ele tem uma dinâmica de jogo diferente. Eu, particularmente, como torcedor, né? Tá dando sucesso, tá dando resultado, né? Não vou reclamar. Mas eu, Luizinho, também não sou muito fã desse tipo de jogo, que eu acho que é um jogo meio que reativo, né? Os últimos jogos do Flamengo que a gente viu, parece que o Flamengo joga melhor quando começa perdendo. Entendeu? Quando começa ganhando, ele meio que desengrena, né? Mas é questão de estilo de jogo. O Tite gosta de muito bola no chão. Você vê que os jogadores, eles... É muito toque de bola. A zaga encosta muito na bola. O jogo volta muito para ser rodado. É muito... né, dinâmico assim, vamos dizer. Ele prefere a dinâmica do passe do que a própria dinâmica do ataque, né? Mas, como você disse, sim... Segundo tempo, né, o Flamengo começou meio desligado, tomou um sufoco, sim, tomou um sufocozinho ali, deu até uns perigos, obviamente, mas eu acho que a adaptação é coisa, o Tite ainda, eu acho que ele não tá completamente adaptado, já botou sua cara no clube, mas ele ainda não tá sabendo como usar as peças de reposição, né, os jogadores que vão entrar, até a gente tem reclamado que ele tá demorando a substituir, eu acho que ele ainda não tem uma visão completa de quem vai entrar e como ele vai entrar para
formular no time. Mas acho que foi um jogo sólido. O Flamengo foi bem tranquilo. Como o Jorel falou, poderia ter feito mais gols. Poderia, mas eu acho que dominou completamente o jogo. Correu um riscozinho ali, né? Estava 1-0, mas correu tudo bem no final. Acho que a torcida espera um Flamengo mais leve pelas peças que tem ali também. Dela Cruz, Arrascaeta, que joga mais bonito. E não é isso que vem acontecendo, exatamente. né? Esse jogo aí teve umas poupagens, né? Como vocês podem ter visto, o Matheus Cunha entrou, o De La Cruz foi completamente poupado, né? Fez umas adaptações, até mexeu um pouco mais cedo do que ele costuma mexer, mas com o plantel completo, né? Porque o torcedor do Flamengo sempre gosta de golear, gosta de fazer muitos gols, viu o time jogar muito bem 2019, 2020, 21, 22, então quer que isso se repita. Só que, como a gente já pode ver, o Tite acho que não vai ser esse cara que vai trazer essa questão. Teve o lance lá, o jogo contra o Vasco e tal, que foi assim, a maior goleada desse ano, mas acredito que na completa conjuntura ele não vai ser o cara que vai buscar esse tanto tipo de goleadas, porque você pode ver que ele consolida muito o jogo. Fez 1-0, ele já abaixa as linhas, já começa a querer posse de bola. Fez 2-0, ele já começa a substituir, ele já começa a mudar o jogo, então. Fecha a casinha também. Exatamente. Ele vai ser um técnico mais seguro, vamos dizer assim. Vamos ver se vai dar certo a longo prazo, né? Ele joga o regulamento embaixo do braço, né? Exatamente. Só Ele é quer os muito 3 centrado, pontos isso aí. ali, O Tite acabou. sempre foi um cara muito centrado. Ele tem a tática dele, não vai mudar. Tite é um desses técnicos que ele tem a tática dele. Ou ele vai morrer com ela, ou ele vai ganhar, ou ele vai perder. Não Mas que esteja mudar, errado também, isso aí né? Ou ele vai ganhar, ou ele vai perder. Agora mudar, ele não vai mudar a tática dele, não. Porque isso aí ele trouxe desde o Corinthians, aí passou pela Copa América, Uhum. né, pela Copa do Mundo, e agora trouxe isso pro Flamengo. O Flamengo, o próximo jogo brasileirão é contra o São Paulo no Morumbi. Uhum. São Paulo que não tá mal. Vamos falar daqui a pouco, vamos primeiro falar do Rio, e depois vamos para São Paulo. São Paulo não tá mal no Campeonato Brasileiro. É um time que do nada surpreende e ao mesmo tempo pode tudo desandar. É um clube estável, né? Mas quando se trata de jogo contra o Flamengo, um jogo contra o Palmeiras, o São Paulo sempre cresce. Uhum. Sim. Contra o time grande, São Paulo cresce. Contra o time pequeno, São Paulo sempre dá aquela pipocadinha. Mas o Flamengo, no meio da semana, pega o Palmeiras. Palmeiras que perdeu o campeonato no Campeonato Brasileiro. Só que o Palmeiras, jogando Libertadores e jogando Copa do Brasil, parece que o Abel muda completamente a formação do time, o jeito do time jogar. O Flamengo pode sim ganhar do Palmeiras tranquilamente, visto que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro tá mal e o Flamengo tá bem, ou ainda assim o Flamengo vai passar muito sufoco nessas próximas rodadas, tanto de Copa do Brasil, tanto quanto de Brasileirão, e ainda tem a Libertadores. Uhum. O Flamengo pode desandar em um desses campeonatos, ou vocês acham que essa tática do Tite aí pode continuar dando bom pro Flamengo? Ah, pensando no Palmeiras, o Palmeiras é um time que, como se falou, mudou a chave agora e vai jogar um mata-mata. O Flamengo e o Palmeiras são dois times que, para mata-mata, sabem muito bem jogar. E esse jogo é um jogo que eu acho que está em aberto essas oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, assim, eu quero que o Palmeiras passe. Como eu venho falando aqui, eu sou vascaíno, não vou torcer nunca pro Flamengo. Mas, assim, é um jogo aberto. Acho que o Flamengo tem um time bem melhor, um elenco bem melhor do que o Palmeiras no momento. O Palmeiras trouxe algumas peças, mas o Felipe Anderson tem que se readaptar ao futebol brasileiro. Acho que nessa questão de elenco o Flamengo está à frente, porque os jogadores já estão há mais tempo aqui adaptados, e agora que o Palmeiras está trazendo alguns tipos de reforços, eu acho que a vantagem vem para o Flamengo. Mas é um jogo totalmente aberto. E vamos ver o que vai dar, né? O primeiro jogo é lá, deixa eu dar uma olhada aqui. É aqui. É aqui? É. Então a decisão é lá. Isso. Bom, nós falamos já do Flamengo, do Vasco, ou melhor, do Flamengo, do Botafogo, e agora a gente vai pro Vasco da Gama. Vasco da Gama que se livrou da zona de rebaixamento e tá tentando ficar entre as cabeças ali. O Vasco jogou contra o Grêmio, só que perdeu
para um time que está na zona de rebaixamento. Você, como vascaíno, o Vasco está convencendo? Bom, no momento o Vasco convence, mas agora falar uma coisa, CBF, é um absurdo um jogo naquele campo, o estado daquele campo ali, nem o campo de várzea é tão ruim como aquela porcaria ali. Não tinha o que fazer naquele campo, não tem como jogar naquele campo. Ah, mas o Vasco perdeu e aí e tal. Sim, o jogo foi. Não, corta aí, corta aí. Me embolei. Continua, mano. O corte faz depois, só fala. Você vai botar essa porra no embaixo do preto e branco, a tela. Corta aí. Aí continua Não, continua só raciocínio. Continua, Jorel. Fala do Vasco, pergunta do Vasco de novo. Continua falando dessa Continua, porra. Jorel. Não, o jogo do Vasco ali é um absurdo. Um campeonato brasileiro, um dos melhores do mundo, ser jogado naquele campo ali. Pô, se tá chovendo, se a chuva castigou, não tem condições alguma de ter aquela drenagem do campo horrível, não tem condições nenhuma ali de ter jogo. Então, por que não botar em outro dia? Pô, eu sei que ficou ruim pros dois times ali, mas você repara que foi um polo aquático. Aquilo não é futebol, é polo aquático aquilo ali. E o jogo ali do Felipe Coutinho não teve jogo, o Felipe Coutinho não conseguiu mostrar ainda para que veio e não vai ser naquele campo ali que vai mostrar. Então o Vasco foi prejudicado. Realmente eu não tô aqui querendo me vitimizar e a torcida do Vasco sabe que estava ruim para os dois lados ali, o campo tá ruim, mas tá para os dois, mas não existe aquilo ali, não existe aquilo ali. Não, Jorel, eu também concordo. Se mesmo sendo flamenguista, eu concordo que o Vasco foi sim prejudicado, né? Como o Grêmio saiu vitorioso, eu acho que não ia dar tanto, não vai dar tanta mídia, mas também o Grêmio sofreu bastante, né? Tentou esse jogo. Vários estádios foram recusados. Até acho que o Inter, pela rivalidade e tal, não ia emprestar, mas teve vários outros estádios. E a gente sabe muito bem que Chapecó acontece muita chuva, ainda mais nessa época do ano. Então acho que foi uma escolha ruim, a CBF errou mesmo. Acho que teria que interromper o jogo. Pra mim, o Vasco foi o mais prejudicado nessa situação aí. Mesmo o jogo tendo sido 1-0 só, o Vasco teve algumas chances, algumas jogadas lá. Teve a cabeçada do Verratti na trave, né? Mas o Vasco foi o maior prejudicado. Sim, também concordo que foi um erro esse jogo ter acontecido. E pensando assim, em Campeonato Brasileiro, a gente tá com crise, né? Pela SAF aí que faliu. A gente tá, Pedrinho, na minha opinião, tá sendo muito bom presidente, tá organizando, tá se antecipando aos fatos que pode prejudicar mais ainda o clube, mas não, eu como um vascaíno assim, queria mesmo acreditar que a gente está brigando para a parte de cima da tabela, mas hoje eu vejo um clube lutando por uma Sul-Americana, talvez uma pré-Libertadores, mas também não podemos esquecer que os times de baixo da zona do rebaixamento tá vindo de sequências de vitórias, como o Corinthians, o Fluminense, e também temos que tomar conta da parte de baixo ali. Tem que ter um pouquinho de receio ao pensar em um voo maior. A gente tem que estar sempre com o pé no chão ali, porque pode acontecer muito e o campeonato ainda é longo. O Vasco tem 19 jogos, né? O Inter, como a gente disse aqui, é o que menos tem jogos. O Inter está em 14º e o Vasco está em 11º. Ou seja, se são 5 jogos a menos, se o Inter ganhar pelo menos 3, já toma a frente do Vasco. Sim. Né? Sim. E o Vasco pode começar a definhar no Campeonato Brasileiro se vier com uma sequência de jogos ruim. Você falou da questão da SAF, você acha que isso ainda afeta o Vasco de alguma forma? Com Dentro certeza. de campo? Com certeza. Porque, queira ou não, o Vasco ainda está com alguns problemas financeiros, tem direitos de imagem aí um pouco, um pouco não, né? Tem direito de imagem atrasado ainda de alguns jogadores. E a gente sabe que quando o jogador está com salário atrasado, que não é o caso, mas tem algum atraso de dinheiro do clube, eles começam a fazer corpo mole.
mas vejo que o Rafael Paiva e o Pedrinho, como presidente, tá conseguindo blindar o time. Mas mesmo assim, a gente vê que, mesmo blindando, acontece nos bastidores esses fatos e vamos ver o que vai dar para frente aí. Creio que estão buscando a melhor solução para o Vasco agora, o clube, o Pedrinho. E creio muito que vai vir uma SAF muito boa aí e possa ser que seja a melhor do Brasil. Tem vários interessados, é, tem fundos árabes que tá querendo comprar a parte da 777 e tomara Deus vai dar tudo certo aí, a gente vai dar uns voos maiores para daqui a um longo prazo, né? Tá tudo no início ainda, essa parte de SAF deu ruim, mas pode melhorar com a próxima que vir e quem sabe bote o clube No eixo de novo. no eixo de novo, isso aí. Luizinho, essa questão da SAF, a gente falou da SAF do Botafogo, SAF do Cruzeiro, e tem a SAF do Vasco, que foi a mais problemática do Brasil. Talvez da América do Sul. Né? Eu não sei se tem uma outra SAF que foi tão problemática quanto a SAF do Vasco. O Pedrinho, ele tem 2 jogadores no elenco que, se não existisse o Felipe Coutinho e o Paia no Vasco, já seria uma baita economia. Né? Sim. E são 2 jogadores que, de coração, eu como um torcedor do Bangu, eu não sei se são jogadores do perfil do Vasco nesse momento para a situação do Vasco. E eu sinto muito, discordando um pouquinho de você, referente ao Pedrinho, que ele é meio que presidente da República. Se tá tudo indo mal, vamos botar o carro mais barato pra galera achar que tá tudo indo bem. Porque o brasileiro vai ver o carro barato e vamos vender o carro barato, mas tá tudo indo mal. Essa é a sensação que eu tenho com a contratação do Payet, como foi no início com a 777, que pra mim aquilo ali foi uma maquiagem para tapar o buraco que a 777 estava indo, e agora com o Felipe Coutinho. Você acha que o Vasco pode alavancar agora com esses 2 jogadores e principalmente com o elenco que está se firmando? Cara, sinceramente, eu acho. Os 2 jogadores são cracassos, né? Jogaram bem. A gente tem aquela zoeira com o Paê, óbvio, sobre títulos e tal, mas ele é um jogador muito bom, né? Ele veio da França, ele era o segundo lá, melhores números, ficou atrás apenas do Mbappé, então. Mas é aquela. Você já usou o verbo. Pro momento atual da conjuntura, não sei se eles vão ser os caras que vão conseguir botar o Vasco no eixo, né? Talvez poderiam, com a contratação de contratar uns 3 outros ali, mediano, e você manter um time mais sólido do que manter um time. Mas eu acho que pra grandeza do Vasco também, você precisa de um cara. Um cara pra ser aquele cara. Então, né? Tentaram com o Paê, felizmente não conseguiram. Vamos ver agora com o Coutinho se ele vai ser o cara do Vasco, né? Mas isso aí só o tempo vai dizer. Muito pouco jogo, né? Tem que adaptar, obviamente. E com o tempo a gente vai ver aí o que vai acontecer. Agora indo para o Fluminense, ainda nessa base de contratação, o Fluminense veio com mais uma vitória. Podemos dizer que foi o efeito Thiago Silva, talvez. O Fluminense também conta com um moleque novo que está arrebentando nos 3 últimos jogos. Tem 3 gols. O Jorel vai falar isso melhor pra gente. E eu quero saber se o Fluminense vai de fato escapar da zona de rebaixamento. O Fluminense, dando uma olhada aqui, venceu por 1-0 fora de casa o Red Bull Bragantino, que não tá mal no Campeonato Brasileiro. Não tá mal. Então, nessa altura do campeonato, depois que o Mano Menezes entrou, ele subiu, não sei se subiu, mas ele lançou um menino, Cauã Elias. Ele, nos 3 últimos jogos, veio fazendo o gol da vitória do Fluminense. Então, creio que Thiago Silva entrou bem, mas não é o salvador da pátria. Como ele mesmo já disse isso. Ele depende do elenco. Por quê? Porque ele mesmo sabe que o elenco do Fluminense é o elenco master, como a gente vem zoando, né? É um elenco muito velho e depende muito da base também. E quando mescla os jovens com os mais experientes, aí sim começa a ver um time mais competitivo.
Creio que o Fluminense não vai cair. Tem muito time pior do que o Fluminense para cair. E esse ano, o mais prejudicado que eu acho dos grandes que possa lutar para cair é o Grêmio. Você acha que o Grêmio pode... O Grêmio pode lutar para cair porque não tem a sua arena, a torcida tá jogando com o time aonde vai, eles lotam, mas é um time que está sendo muito prejudicado. Mas o Fluminense, pelo fato de ter o Maracanã mesclando o time agora, Mano Menezes é um ar novo, um técnico novo que eu digo não de carreira, mas tipo no clube. Tá conseguindo pôr em prática toda a sua tática e o clube tá unido para salvar o Fluminense. Creio que o Fluminense ainda vai ficar numa zona de Sul-Americana e não vai cair esse ano, no meu ponto de vista. Como o Corinthians, que estava lá embaixo também, já com o Ramon Dias já está mostrando novos ares e está botando o time para jogar. Então acho que tem muito time que Juventude, Atlético Goianiense, o Grêmio, tem muito time que pode lutar pro rebaixamento, Vitória e vai o Fluminense esse ano não cai. Não, Vitória é complicado até falar isso aqui, mas o Vitória é o time que sobe, mas a gente tem praticamente a certeza que no próximo ano vai cair de novo. Sim, né? O Exatamente. Fluminense, na sua opinião, vai de fato se livrar da zona de rebaixamento? Porque assim, pelo menos no último Campeonato Brasileiro, nessa altura do campeonato, os times que estavam na zona de rebaixamento, se eu não me engano, somente um se livrou. Né? Acho que foi o próprio Vasco da Gama que se livrou Sim. no ano ano passado. Foi o único. De resto, todo mundo que estava junto com o Vasco caiu. O Fluminense vai ser o Vasco da Gama de 2023? Não, acho que sim, também acho que o Fluminense não cai, não. Como vocês já disseram, tem uns times aí menores, né, que vai oscilar muito. A primeira chave do Campeonato Brasileiro, né, ela é sempre assim, muito incerta. Você vê time brigando lá embaixo, quando a gente acaba, tem todo aquele negócio de quem sabe começar bem, quem sabe administrar, e quem começa a jogar depois de quando o ano começa a ferver, né? Então, acredito que o Fluminense também não deve cair. Muito difícil. Só se piorar. A adição do Thiago Silva, com certeza, super valorosa. Já mostrou nesses 3 jogos aí para que veio. Chefe da zaga, mas, como o Jorel falou, time master, né? Isso aí. Sacou os moleques aí agora. Esse moleque deu super certo, tá fazendo gol, mas o campeonato é longo. Tem mais segunda rodada. Então a gente tem que ver aí como é que o Fluminense vai se adaptar. Não tô vendo nada falar sobre mais contratações. Obviamente, não sei se eles vão trazer mais alguém. Então, difícil. Os reforços que trouxeram não deu efeito. A gente esperava muito do Terãs. Eu, particularmente, gostava muito do Terãs. Jogou nada. Renato Augusto, bom jogador, mas já deu uma caída. Meio que desadaptou. Teve o lance do Douglas Costa. Já rescindiu. Foi embora. E temos que ver também que o Fluminense ainda tá na Libertadores, né? Exatamente. É verdade, ainda tem esse ponto. Fluminense briga Libertadores e Copa do E Brasil. com esse time master, talvez possa... O que dá mais dinheiro? Libertadores, mata-mata, uma Copa do Brasil. Tudo isso dá mais dinheiro do que o brasileiro. E visibilidade, né? E com isso tem que saber se o Fluminense vai mesclar o time, vai botar reservas para jogar no brasileiro, que pode ser também um tiro no pé para jogar uma Libertadores, para jogar uma Copa do Brasil. Uma questão aqui é o seguinte: o Vasco, infelizmente, nós estamos lutando pela zona do rebaixamento há um bom tempo. Então, até o final do campeonato, o Vasco ele já se adaptou e sabe da pressão que é jogar um brasileiro lutando para não cair. Mas será que o Fluminense está preparado? E isso também, eu creio que não vai cair. Mas se chegar a poupar esses jogadores para a final do campeonato brasileiro, chegar e tentar sair dessa situação, será que a experiência dos seus jogadores, os mais experientes, vai estar... É uma situação que eles nunca tiveram na vida também. O Thiago Silva, lá no Chelsea, nunca jogou para um rebaixamento. Então, será que eles vão estar adaptados a essa pressão da torcida? E isso também é uma pergunta que a gente tem que fazer, bom né? top. Assim,
Pressão da torcida. Infelizmente, a torcida do Fluminense, eu vejo muita galera zoando a torcida do Vasco. Mas, na minha opinião, as torcidas mais fiéis do estado do Rio de Janeiro é a do Vasco e do Flamengo. Com certeza. Absurdo. Do Brasil Do inteiro. Brasil inteiro. Com certeza. Se salva aí o Corinthians, pra mim também é uma das mais fiéis, não é à toa que é chamada de fiel. Exatamente. né? Mas de resto eu não vejo, por exemplo, a torcida do Fluminense apoiando o time nessa situação. Sim. Porque, convenhamos aqui, nós um dia vamos trazer esse assunto de estádio, isso aí eu tenho certeza que vai ser polêmico. Mas quem segura o Maracanã hoje é o Flamengo. Então, a torcida vai apoiar o Fluminense nessa reta final de campeonato. Mas será que vai surtir efeito? Porque a torcida ainda está muito com aquela viseira nos olhos, sem enxergar os lados de perigo, mas só olhando para ainda para o título passado de Libertadores. Porque, na minha opinião, ainda tá. Uhum. Olhando para a Libertadores, para o que foi o ano passado, e esquecendo que o Fluminense está na zona de rebaixamento e pode ser, talvez, eu não sei se vai ser o primeiro do Brasil, isso a gente pode até puxar, mas que ganhou a Libertadores no passado, em um ano anterior, e caiu no ano seguinte. Seria o primeiro. Vai ser o primeiro. Seria o primeiro. Então, assim, tem salvação o Fluminense com esse clube que tá trazendo a galera mais velha. O Mano Menezes, ao meu ver, não é um técnico para Libertadores, Uhum. né? Tem salvação com o Mano Menezes? Vejo que tem a salvação ainda. Eu acho que a gente já explicou, né? Muitos clubes pequenos e tal tem, mas vocês abordaram um tópico interessante, né? Tem que ver essa carga de jogos. O Fluminense joga a Copa do Brasil, primeiro jogo deles é contra o Juventude lá. O Juventude lá é muito forte, né? Então tem essa carga. Agora a gente vai pegar essa carga mês de agosto, né? Vai pegar a carga. Todos os clubes vão jogar, os que estão disputando, todas as ligas vão disputar difíceis jogos, né? Jogos difíceis. Tem que saber se o elenco ali vai conseguir se manter onde mais está sendo prejudicado, né? Vamos dizer que é no Campeonato Brasileiro. Mas isso a gente vai ter que, infelizmente, vai ter que ver com o tempo, né? Eu vou pular para o próximo tópico aqui da programação, mas eu vou trazer ainda esse palpite e prognóstico porque é um assunto de fato relevante para a Interessante. situação dos clubes cariocas. Mas eu vou trazer agora os comparativos antigos. A gente sempre tem essas polêmicas de quem é melhor e quem é o pior do Rio, porém eu vou falar agora sobre o craque da semana. Que, ao meu ver, no Campeonato Brasileiro, principalmente pós-Copa América, a Arrascaeta voltou sendo destaque no Flamengo e levantando o Clube de Regatas Flamengo. Eu quero saber de vocês, dois, um vascaíno e um flamenguista, mas eu acredito que dessa vez vocês vão ser totalmente imparciais. O Arrascaeta foi o craque do Brasileirão na 20ª rodada? Eu discordo totalmente disso, pois jogar com o Atlético Goianiense no Maracanã, ele não fez mais que a obrigação dele. E ele foi o jogador na minha opinião, foi o craque ali do jogo, mas não do brasileiro, porque jogar o que eles jogaram ali, como a gente vem falando, de esquema tático, do Tite, eu acho que ele poderia ter entregado mais. Na minha opinião, o craque do brasileiro dessa rodada foi o Hulk, porque meteu mais 2 gols. Ah, mas estava jogando em casa? Sim, mas jogando um jogo difícil contra o Corinthians. Acho que o Hulk foi o melhor da rodada, na minha opinião. Eu no meu caso não discordo completamente da sua opinião, né? A Arrascaeta sim voltou ao seu destaque, tá voltando a mostrar o seu bom futebol, mas eu acredito que nessa rodada também o Matheus Pereira teve um destaque ali maior. Ele foi o nome ali da vitória do Cruzeiro, né? Também. Então acho que foi uma briga boa, mas pra ser imparcial nesse momento, eu iria de Matheus Pereira. Não que o Arrascaeta não esteja mal, voltou muito bem, graças a Deus. Mas eu acho que o Matheus Pereira teve um destaque ali na cabeça melhor como gestor ali do time. Com as assistências que deu também no E jogo um jogo muito difícil também, fora de casa, Exatamente. contra o ex-líder aí, né? Foi um jogo muito mais também complicado. É um peso. um jogador muito bom também. Exatamente, peso a mais Isso aí. nessa moeda aí. Falando ainda sobre a rodada, nós temos as próximas rodadas que vão ser completamente difíceis. Nós falamos um pouquinho sobre a próxima rodada do Flamengo, né, também do Botafogo. Eu vou trazer agora a próxima rodada do Fluminense, que é uma próxima rodada ao que está acontecendo no Fluminense, difícil. Uhum. Se o Fluminense ainda tivesse
talvez no mesmo pique que o Flamengo, como foi no ano passado, eu não consideraria difícil, né? Porém, da situação atual do Fluminense, com o Mano Menezes, com o clube ainda tentando se levantar, é completamente dificílimo essa próxima rodada pro Fluminense. Ganhou de 1-0 do Red Bull Bragantino, aí volta a jogar contra o Bahia no Maracanã. Bahia que não tá mal. Porém, tem a Copa do Brasil, né, Luiz? Exatamente. O Fluminense vai jogar aí contra o Juventude. Lá, jogo dificílimo. Todo mundo sabe o quanto é difícil ganhar do Juventude na casa deles. Então, vai ser bem difícil mesmo essa semana pro Fluminense. Porque uma possível derrota pro Juventude, Bahia é um time que tá brigando aí para ser campeão. A ideia da SAF deles lá também é brigar pelo título. Então, uma possível derrota lá pro Juventude, o time vai vir com a moral baixa. Vai jogar contra o Bahia, vai jogar no Maracanã e tal, mas, como você disse, o atual momento do Fluminense não é o dos melhores, né? Ganhou, né? Tem ganho, mas ainda não saiu da zona. Então tá bem complicado. Em jogo magro. 1-0, Exatamente, chorando. Tá Isso aí. ganhando vitórias choradas. Jorel, E é acho isso aí, a gente vai. Eu acredito que o Fluminense vai dar a vida nesse jogo aí, porque como a gente tá falando, né? Da Copa do Brasil barra Libertadores, é mata-mata, são jogos rápidos e que dá muito dinheiro, até mais do que um campeonato brasileiro. Só que o Fluminense não pode esquecer que está na zona de rebaixamento, tá a qualquer momento pode sair, mas é o que a gente vem falando, um time muito master que está mesclando. Se não conseguir sair agora da zona do rebaixamento, chegar ao final do campeonato, deixar para sair, vamos ver se a pressão, Fica difícil. os jogadores vai sofrer pressão e vamos ver se eles vão conseguir administrar essa pressão. Mas eu acredito que o Fluminense não cai ainda esse ano. Mas você acha que na Copa do Brasil ele vence o Juventude? Acredito que é um jogo para empate ou derrota do Fluminense. Dá seu Acho palpite. que Vai que você acerta. eu aí, acho né? que vai ser 1-0 ou 1-1 esse jogo aí. 1-0 pro Juventude. Pro Juventude ou 1-1. Mas se um empate fora de casa pro Fluminense é um excelente resultado também. Pode acontecer de vencer? Pode, mas acredito que um empate ou uma derrota seja mais Esperado. esperado nesse momento. O Juventude, não sei se vocês vão concordar comigo. Joga contra o Fluminense, né? Pela Copa do Brasil no meio da semana. Chega no domingo, joga contra o Corinthians fora de casa, né? Jogo difícil, porque o Corinthians está querendo se erguer, o Juventude está lutando para não cair. Exatamente. E depois joga contra o Botafogo. Ou seja, pega o Fluminense. Só pedrada. Só pedrada. Pega o Fluminense no meio da semana, joga contra o Corinthians. Aí volta a pegar o Fluminense em casa e joga contra o Botafogo em casa. Ou seja, o Juventude, por ter um time não tão amplo como o Fluminense tem para jogar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro com tranquilidade, talvez dê destaque em algum. Vocês acham que ele pode dar destaque no Brasileiro para se livrar da zona de rebaixamento? Ou sabendo que tem essas pedradas no Brasileiro, vai dar vida contra o Fluminense? Eu acho que ele vai dar sim a vida na Copa do Brasil, porque Ainda mais jogando em casa. Né? como a gente sabe também, para os pequenos, vamos dizer assim, a Copa do Brasil é o campeonato que mais paga. A realidade é essa, né? Você passar de fase na Copa do Brasil, você ganha bem mais dinheiro, então acho sim que pro momento do Juventude ele vai dar a vida nesse jogo aí da Copa do Brasil. Então o Fluminense tem que abrir o olho, a realidade é essa. Mas o Juventude também, né? Depois tem pedreiras, mas ainda acredito de que ele vai dar vida sim na Copa do Brasil. Esse vai ser o jogo que eles vão se esforçar mesmo para querer alcançar o resultado. E queira ou não, como a gente está falando, é um dinheiro, uma verba que pro decorrer do ano ajuda muito a pagar o salário dos jogadores ali. Exatamente, né? E para times de menor expressão, assim, que Orçamento o Juventude final. não é um time pequeno. É pequeno em comparação aos outros. Nacional, ao nacional. Mas, assim, é um time grande ali. E Já teve pra seus destaques. Isso aí. E a gente sabe que a parte de patrocínio não é tão grande, né? A visibilidade é menor. Isso aí. Então, passar das oitavas de finais ali do Fluminense é um dinheiro, uma verba que entra e ajuda muito ao decorrer do ano. Você falou empate ou Juventude. Ou 1-0, Juventude. 1-1. Isso aí. E você, Luizinho? Eu vou de
2-1 Juventude, pra Primeiro mim. jogo, 2-1. Você acha que o Juventude... Isso aí a gente vai falar na Eu- próxima rodada. Eu É, vou de 1 a 1, exatamente. 1 a 1. Primeiro jogo 1 a eu vou 1. de 2-1 Juventude, porque também o Fluminense às vezes pode surpreender essa molecada nova aí, às vezes pode, mas como eu já disse antes, Juventude em casa é muito difícil. Então acho que eu vou 2-1 Juventude. 2-1 Juventude. Agora eu vou falar sobre o Vasco da Gama. Vasco da Gama que pega o Atlético Goianiense amanhã, terça-feira, pela Copa do Brasil. Atlético Goianiense, que é o 20º do Campeonato Brasileiro, ou seja, perdeu pro Flamengo, então tá vindo de uma derrota. Mas é aquilo que você falou. A Copa do Brasil paga mais. Então a galera na Copa do Brasil dá mais a vida do que no Brasileirão. E como o Atlético Goianiense tá mal no Brasileirão, talvez ele entenda que a situação não é boa, a chance de cair é muito grande, então a gente tem que ganhar na Copa do Brasil alguma Fomentar o coisa. dinheiro, exatamente. O próximo jogo do Vasco é contra o Atlético Goianiense. Aí a gente tem aqui no Brasileirão, né, na 21ª Vai ser contra... quarta-feira. É quarta-feira o jogo do Quarta-feira o Vasco. jogo. Isso aí. E depois tem o sábado contra o Red Bull Bragantino. Pedrada, Em casa. em casa. Esse jogo eu não vejo como uma pedrada, porque jogando em casa, o território é hostil, né? Como já vem falando, e eu acho que todo mundo que joga em São Januário já entra com medo de jogar, porque a torcida do Vasco abraça sempre o seu time, o clube ali. E eu acho que ali o Vasco tem total condições de jogar de igual para igual, até superior, como obrigação do clube ter que vencer o Bragantino pela sua tradição e por um momento que vai ser o primeiro jogo do Felipe Coutinho em casa e A torcida vai lotar, né? a torcida vai abraçar como sempre abraça. E eu acho que esse jogo vai ser o do Felipe Coutinho. Esse jogo aí, pra mim, é vitória do Vasco. E não tô falando como clubista, não. Tô falando porque jogar em São Januário, com o Caldeirão lotado, com o Felipe Coutinho, vai dar o sangue total pra mostrar pra que veio. E é o nosso ídolo maior que está no momento no clube. Eu acho que é vitória certa ali com o Bragantino. Eu acho que a pressão que vai sofrer o Bragantino, eles vão sentir o jogo e vai ficar muito mais fácil pra gente ali. E na Copa do Brasil? Na Copa do Brasil, creio que o Vasco já ganhou do Atlético Goianiense lá. Creio que possa ganhar de novo, mas não vejo derrota pro Vasco nesse jogo. Pra mim, é empate ou Vasco. Empate ou Vasco? Ou Vasco da Gama. Creio que tem total condições de ganhar esse jogo do Atlético Goianiense. Mas pra mim, como mais conservador, acho que é um empate ou vitória do Vasco. E você, Luiz? O Atlético Goianiense, como a gente falou, né, tá na zona ali. Acho que vai priorizar sim também a Copa do Brasil. Mas como o Jorel aqui já nos trouxe, né, o Vasco já conseguiu ganhar eles lá, né? Talvez por ser um jogo da Copa do Brasil, esteja um nervosismo maior. Talvez o Atlético mostre suas garras, mas também acredito que o Vasco tem chance de ganhar, mas bem aberto. O primeiro jogo é lá, né? Tudo pode acontecer, pode surpreender, mas eu vou também de empate, vitória do Vasco. Não acredito que o Atlético Goianiense, não sei, difícil surpreender muito assim, né? Se for acontecer, vai acontecer num caso bem isolado. É isso aí. O Vasco tem como rodada, jogou agora, né? Contra o Grêmio perdeu, vai jogar contra o Atlético Goianiense. Depois, no Campeonato Brasileiro, pega o Red Bull Bragantino. Volta a pegar na terça-feira, da semana que vem, de novo o Atlético Goianiense para definir. Aí pega o Fluminense. Ou seja, pelo menos até então nós estamos vendo os clubes tendo umas barreiras grandes pela frente. O Vasco pode se reerguer de fato, mostrar para o que está vindo, Sim. ou vocês acham que vai ter que dar destaque em algum dos campeonatos e deixar a desejar em outro? Pro Vasco tá mais fácil de jogar todos os campeonatos porque tá na metade da tabela. Como a gente vem falando, né? O Fluminense, por estar na zona do rebaixamento, tem que ficar com uma visão bem mais ampla, né? Para todos os campeonatos que vem jogando. O Vasco ele tá mais tranquilo porque tá ali na metade da tabela, mas esses jogos vai ser os jogos cruciais para a gente
ver o que o Vasco quer mesmo esse ano. Se ganhar, com certeza acho que passa. Com certeza acho não, né? Porque eu tenho certeza que vai passar do Atlético Goianiense, é a obrigação do clube. E ganhando do Red Bull Bragantino e do Fluminense, Dá uma sobrevida, a né? gente já começa a ter uma visão melhor, né, do Campeonato Brasileiro também. Aí sim podemos dizer que o Vasco não luta mais para rebaixamento e estamos olhando a parte de cima da tabela. Sim. Concorda? Concordo. É o que o tempo vai dizer, né? O Vasco teve mudanças de técnico aí recentemente também, né? Muitas oscilações de jogo, mas a pegada é essa aí mesmo. Se o clube quer brigar lá no alto, os objetivos são esses. Tem que sim ganhar do Atlético Goianiense aí na Copa do Brasil e tem que encarar os seus adversários aí de forma. De Também acho igual para igual, que né? jogando em São Januário o Vasco é muito forte, né? E o Vasco acho que perdeu, né? Acho que o último perdeu pro Fluminense no primeiro jogo, né? Foi. Então acho que vai vir mordido. É É. a chance do Vasco, né? E querendo ou mais, vai ter aquele gostinho também de querer Afundar jogar o mais o Isso Fluminense aí. pra baixo, né? Então, acredito que a intenção do Vasco tem que ser essa mesmo. Se quiser. Até porque no Campeonato Brasileiro, aí você pode até falar melhor sobre isso. Contra o Botafogo, o Vasco ganhou o primeiro jogo, né? No primeiro turno. Foi 1-1. Foi 1-1, É. empate. Aí pegou o Flamengo, tomou um sacode do Flamengo. Isso. Aí pegou o Fluminense, venceu. Perdeu Não, pro perdeu o Fluminense. Ou seja, não tá bem contra os Nos grandes do clássicos, Rio. é. Então a chance de pegar o Fluminense e descer o sarrafo no Fluminense é muito grande. Só que estamos num momento diferente, né? No início do ano ali, e a virada de chave do Vasco, creio eu, foi nessa derrota pro Flamengo, que foi humilhante. Após essa derrota, o Vasco começou um novo planejamento, digamos assim. Ele pôs chamou, né, os jogadores, o Pedrinho, talvez, chamou os jogadores, mostrou o que deve ser feito e dali adiante o Vasco veio de uma crescente muito boa. E vamos ver, né, o momento é outro, o Fluminense também está em um outro momento também para esse clássico, mas tem muito tempo ainda para a gente analisar. Vai que nesse meio do caminho aí tem um jogador lesionado que pode mudar também a história do jogo. Mudar tudo, Tem ainda 2, 3 jogos aí até chegar esse clássico. Vamos ver o que acontece, né? Agora puxando o assunto pro Flamengo. Flamengo que também, eu acho que até então é o clube que mais vai pegar barreira nos próximos jogos. Né? O Flamengo pega o Palmeiras agora quarta-feira. O primeiro jogo é aqui. Ou seja, tem que começar aqui para mudar a história do Flamengo. Depois pega o São Paulo no sábado. Volta a pegar o Palmeiras na quarta-feira que vem. E para completar tudo, pega de novo o Palmeiras no Brasileirão. Exatamente. Deu aliviada? Não deu aliviada porque pega o Bolívar na Libertadores. Isso. Ou seja, é sequência atrás de sequência difícil. O Flamengo contra o Palmeiras, nós já falamos sobre isso, mas voltando aqui. Vence tranquilamente o Palmeiras no primeiro jogo aqui. Eu acho que se quiser se manter no topo, a melhor hora é essa. O Palmeiras está com alguns desfalques, né? Mas a gente sabe que o elenco do Palmeiras é muito qualificado, né? Abel Ferreira tem um time muito sólido. Mas eu acho que, pro momento atual, o Flamengo tá melhor. E, na verdade, tem que vencer. Se quer se consolidar nessa bateria de jogos que vai ter, e tem que vencer sim. Dá pra vencer, né? A realidade é essa. Dá pra vencer sim. Vai ser um jogo muito bom, amplo. Eu acho que, pela conjuntura, o Abel, pelo primeiro jogo, deve querer se defender. Entendeu? Vai querer se defender ali, querer sair e jogar no contra-ataque. Então acho que o Flamengo tem que ser o oposto disso, obviamente. Tem que jogar mesmo pra querer ganhar. E tem que fazer o resultado. Até porque sabe que é os dois times que brigam aí esses últimos campeonatos aí na tabela do alto. Então, o time que passar daqui vai ter muito destaque. Caraca, o Flamengo passou do Palmeiras. Vai começar a temer. E eu acho que também essa bateria de jogo difícil um atrás do outro é o que melhora o elenco, né? Pra você saber se tá realmente preparado, porque temos aí Libertadores, final de Copa do Brasil, então
muita coisa acontece. Essa é a hora de mostrar se o time vai estar preparado para suprir a necessidade dos jogos ou não. Então, tem que vencer sim. Jurel, você como um bom vascaíno, acha que o Flamengo vai cair dessa vez? Vai começar a tropeçar? É como a gente estava falando no início, né? Creio eu vou torcer pro Palmeiras, mas falando de elenco e adaptação, eu acho que o Flamengo é o favorito para esse jogo. Tá jogando em casa, com a torcida, sabe que também apoia teu time e acho que o Flamengo tem total condição de sair com a vitória e jogar fora de casa por um empate ou até mesmo perder por um gol lá, porque eu acho que esse jogo aí deve ser uns 2-0 Flamengo. Aqui. Aqui. E você, Luizinho? Eu também vou de 2-0 Flamengo. Acho um placar sólido. É porque é muito difícil, né? Você saber ali exatamente como é que o Tite vai trabalhar. Então, no começo eu acho que é um placar sólido mesmo. Então, também vou 2-0 Flamengo. É um bom palpite. Acho então que o Flamengo, vocês dois, acham que o Flamengo passa Primeiro tranquilamente do jogo, Palmeiras. sim. Vai ser o melhor jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, mas creio que o Flamengo tem mais condições de passar. Sabendo que são dois times que sabem jogar mata-mata. Tem aí a Libertadores, que nos 4 anos, né, mais ou menos aí, vem Exatamente. chegando no mínimo semifinal Com de força, os Libertadores, dois, com disputando. força. E sabendo disso, creio eu que vai ser o melhor jogo das oitavas da Copa do Brasil. E o Flamengo tem mais condições porque tem um time mais adaptado, o seu elenco, seus jogadores que vieram no início do ano tá mais adaptado do que os jogadores que estão chegando no momento no Palmeiras. Sem contar que o Palmeiras está vivendo uma crise lá, né? Assim, crise, o time tá ali, mas o pessoal não tá muito contente com Com uma situação. algumas situações de que tá acarretando o Palmeiras, né? Teve muito isso lá aí. destaque dos garotos novos da base que subiram, deram resultado, mas tem alguns resultados que tá deixando a galera meio incomodada. Você já vê pedidos de fora, Abel Ferreira, né? Então eu acho que o Flamengo hoje tá num momento melhor. Isso aí. Então vai chegar com muito mais força pra esse jogo, sim. E é essa pressão que a gente vem falando que pode vir a acontecer com o Fluminense se continuar na zona. Saber se os jogadores vão conseguir se adaptar a essa pressão, coisa que não é muito de acontecer no Palmeiras, né? E isso pode abalar os jogadores, mas ou pode fortalecer mais ainda para sair dessa situação. É um jogo aberto, mas creio que o Flamengo tem total condições de passar pelo Palmeiras agora. O Palmeiras que vem surpreendendo nos placares, né? Porque perdeu pro Vitória, né? Sim. Ninguém imaginava isso. Perder Em em casa, casa pro Vitória foi 2-0. 2-0. É muito fora da curva. Então é isso. muito fora da curva, é uma zebraça É. isso aí. E o Flamengo, eu até tava olhando aqui, eu achei que fosse parar no Bolívar na Libertadores no segundo jogo, mas não. O Flamengo pega o Botafogo depois, Exatamente. aí volta pro Bolívar, pega o Bragantino, depois o Corinthians e o Vasco da Gama. Ou seja, é Sequência atrás de sequência. Só vai descansar no Grêmio. Sim. Só que também se tratando de alguém que está vindo de zona de rebaixamento, também não é um descanso tão tranquilo assim. É um time que tem que se preocupar. Vamos falar do Botafogo agora? Botafogo que tropeçou contra o Cruzeiro, podia ter dado uma distanciada do Flamengo, mesmo com o Flamengo com um jogo a menos, mas deu a tropeçada, agora está com 40 pontos, né? E pega, agora deixa eu conferir aqui a tabela, Bahia. pega o Palmeiras, é isso? Não, primeiro é Bahia. Amanhã, Pega se eu o não me engano. Bahia Isso, na Copa Copa do do Brasil. Brasil. É. Ou seja, Em casa. jogando em casa. Exatamente. Mas o Bahia vem bem, né? O Bahia é uma SAF que tá dando resultado. É a SAF do City. Grupo City. São empresários com bastante grana, né? Da Arábia, né? Lá Exatamente. do mundo. Oriente Médio. Do Oriente Médio lá. Então, assim, acabou de ter a maior contratação da história do clube, o uruguaio, e tá fazendo por onde, né? O Bahia.
O Rogério Ceni, na minha opinião, é um técnico muito bom. Ele consegue administrar a parte extracampo com seus jogadores, consegue blindar o elenco, mas é aquilo. É um jogo muito difícil também pro Botafogo, mas também acho que o Botafogo tem total condição de sair com um resultado positivo. Porque o Bahia, queira ou não, ele tá oscilando muito. Sim, não tá mais naquela como começou, né? Isso aí. Ele tem seus momentos bons e tem seu momento também muito ruim. E dependendo dessa situação, vamos ver qual vai ser o momento do Bahia nessa Copa do Brasil, né? E eu acho que o Botafogo tem total condição de fazer um resultado muito bom dentro de casa também. E jogar, na minha opinião, vai ganhar esse jogo contra o Bahia. Eu meio que. Eu tô meio que em cima do muro, né? Porque o Bahia vem bem também, né? Tem as oscilações, como vocês falaram, mas o Botafogo acabou de perder de uma derrota de 3-0. Então o jogo vai ser. Jogo é amanhã, o jogo vai ser muita pressão, entendeu? É muita pressão da torcida em cima de que o Botafogo ganhe esse jogo. Sim, também. Então a gente tem que ver também se a pressão às vezes não vai ser uma pressão Não vai demais. atrapalhar o time dentro de Exatamente, campo, né? porque a pressão dentro de campo, os jogadores às vezes ficam emocionados. A emoção fala mais que a razão, fica com aquele negócio na cabeça de que a gente tem que ganhar, sabe que o Bahia lá na casa deles é muito difícil. Então quem joga em casa vai ter sempre aquela pretensão de ter que fazer o resultado. Só que acabou de vir de uma derrota aí complicada. Então eu acredito que esse jogo é o que mais está em aberto nessa disputa aí, né? Tanto o Botafogo pode ganhar, sim, óbvio, mas tanto o Bahia pode surpreender também e pode ganhar o jogo. Então, de todos desses da Copa do Brasil, eu acho que esse é o que mais está em aberto. Isso aí. O Botafogo pega o Bahia. Até que a sequência do Botafogo não é tão poderosa, não. O Botafogo pega o Bahia, né? Depois pega o Atlético Goianiense, 20º. Volta a pegar o Bahia, depois pega o Juventude. Só vai tomar um pouquinho de sufoco a partir da Libertadores, que pega o Palmeiras e pega depois o Flamengo no Campeonato Brasileiro e volta de novo a pegar o Palmeiras. Ou seja, somente 3 jogos difíceis aí, mas que também pode definir o futuro do time do Botafogo. O Botafogo é um time sólido. Ele, igual ano passado, começou bem o brasileiro. Ele, creio eu, que está até melhor do que ano passado. Esse técnico português é um técnico muito bom e está conseguindo deixar o time bem sólido. Quando perde, perde de pouco, mas é difícil você ver o Botafogo jogando mal, digamos assim. Creio eu que o inimigo do Botafogo é sempre o final do campeonato. Nunca é o meio nem o início. Nunca é. É sempre o fim do campeonato. Ali vamos ver, porque a pressão, que nem ano passado, a pressão foi muito grande e deixaram a desejar. Então vamos ver esse ano se vai acontecer alguma coisa. É maior ainda esse ano. Esse ano é maior ainda, porque se perder nas condições do que... Não vai ser as condições do ano passado, porque não abriu uma vantagem muito grande. Mas estando em primeiro lugar ali com seus 3, 6 pontos ali à frente, se vir acontecer de novo e perder o campeonato de novo, aí esquece, filho. Aí Porque o Botafogo é o time que mais investiu, né? É isso Na aí. realidade é essa. Eles foram o que mais gastaram. E até a então. maior contratação do brasileiro é deles hoje em dia Contrataram, também. foi o que mais gastaram ao decorrer do ano, então tá uma expectativa muito grande em cima do Botafogo, né? A galera quer mesmo. Esse ano começou melhor, obviamente, mas já viu o Flamengo aí ultrapassá-lo, né? Então a gente tem que ver como é que vai ser no decorrer aí, como o Geral falou, a pressão vai ficar muito maior. Isso aí. E ver como é que eles vão se adaptar aí, se vai brigar mesmo ou se vai dar mais uma botafogada, vamos dizer assim, né? Mais um gás, né? Placar. Você acha que o Botafogo vai fazer em cima do Bahia aí ou o Bahia vai fazer em cima do Botafogo? Eu vou de empate. Vai. 1-1. Eu vou de 3-1 esse jogo. Pro Botafogo? 3-1 Botafogo. Então, tranquilo, passa tranquilo. Tranquilo. O Atlético Goianiense a gente vai trazer na quinta-feira. Quinta-feira provavelmente vai ter de novo nosso encontro aqui. E a gente trata aí na quinta-feira sobre a próxima rodada e os placares da próxima rodada. Já falando também da Copa do Brasil, estendendo mais um pouquinho para a Libertadores. E o cenário já vai ficar muito mais claro do que está nesse momento. Tá tudo muito complicado, tá tudo muito difícil. A gente não sabe como que vai ter essa Exatamente. reação. Então é muito cedo para falar sobre qualquer coisa. Vamos falar sobre Olimpíadas?
2024. Olimpíadas está assim, polêmica, né, cara? Começou polêmica, o Brasil aí ainda parece que não se encontrou nessa Olimpíadas. Estamos sem o futebol masculino na Olimpíada. Eu acho que isso aconteceu muito poucas vezes em toda a história olímpica, né? Uma seleção que foi campeã no Brasil e agora a gente vê fora da Olimpíada. Só que nós temos a nossa menina Raíssa, que está arrebentando no skate. Eu não vou nem me aprofundar muito sobre a Olimpíada, sobre o que está acontecendo, porque nós temos ainda os saltos, que também nós temos a incrível atleta brasileira. Só que eu vou falar sobre um comparativo que eu acho muito importante. Eu vou até mudar um pouquinho o cronograma do Boni, que ele pediu para a gente trazer sobre os goleiros. A gente pode até falar sobre, só que é um comparativo interessante. Eu quero saber a opinião de vocês. Pode parecer absurdo para a galera que está acompanhando, só que começa a fazer sentido se a gente partir do ponto de vista inicial. Raíssa Leal está prestes a se tornar a maior brasileira até então em todas as modalidades. Não estou falando somente de Olimpíada. A ponto de compararem ela no início com a Ayrton Senna. Eu quero saber. Maluquice. Eu quero saber a opinião de vocês dois. Porque assim, ela é nova. Sim. A menina tá arrebentando, ganhou o bronze, É. né, ontem. Vai disputar o ouro. Isso com 16 anos de idade. Eu quero saber de vocês. Ela pode se tornar de fato. Digo, não só de títulos, porque é modalidade completamente diferente. Fórmula 1, skate, não tem nada a ver. Por mais que sejam 4 rodas ali, não tem nada a ver. Mas eu falo de história. De levar o Brasil ao topo, de fazer com que seja aquela pessoa que todo mundo torce. De direita, de esquerda, não tem uma polêmica por trás dela. Porque Ayrton Senna, hoje em dia, se ele torcesse pro Bolsonaro ou pro Lula, não ia fazer diferença nenhuma, porque ele é o Ayrton Senna. Isso aí. Corretamente. Eu quero saber a opinião de vocês quanto a essa comparação e sobre a Raíssa Leal também. A Raíssa é uma grande atleta, só que acho que no futuro vai vir uma medalha de ouro no skate com ela. Ontem estava observando, as japinhas também são sinistras no skate. A japonês sempre é complicado em qualquer esporte, né, cara? Eles são sinistros. Os japoneses rapaz. dão a vida completamente. Mas rapaz. quando comparado a Ayrton Senna, acho que o Ayrton Senna, ele foi um cara que fez muito sucesso na sua carreira, na Fórmula 1, só que era um cara muito patriota. E eu acho que essa imagem dele de Deus, digamos assim, Sim. dos esportes para nós e para o mundo, veio mais dessa parte de querer levar, não que a Raíssa ou outro atleta brasileiro não queira levar a sua bandeira, o Brasil, para o mundo. Só que ele fazia isso e ele demonstrava, mais ou menos o Maradona para a Argentina. Ele, na minha opinião, pro Brasil foi até melhor e maior do que o Pelé, o Ayrton Senna, na parte de o amor que ele tinha pelo teu povo. Sim. Pelé foi Pelé, o rei do futebol, o deus do futebol, indiscutível. Mas só que para questão de amor do brasileiro pelo esporte, eu acho que o Ayrton Senna fez mais esportivamente falando, não de títulos ou de quem foi maior no esporte, mas para o Brasil. O Ayrton Senna sempre vai ser o maior pra gente. É o exemplo, né? Na É realidade, isso aí. o Ayrton Senna ele se tornou um exemplo de vida. Pela carreira que ele teve, pelo que ele conquistou, Pelas instituições. pelo que ele concluiu, né? Como o Jorel falou, pelo patriotismo, né? Você via muito ele querer demonstrar o bom dele ser brasileiro. E então ele acabou virando uma figura diferente. Ele não é só foi um atleta, vamos dizer assim, ele virou uma figura importante Isso aí. pro nosso país. Então tem toda aquela questão do acolhimento. Meu pai é muito fã do Ayrton Senna, né? Meu pai e minha mãe são muito fãs, então ele virou uma figura extra, vamos dizer assim, extra fora de. Da curva, né? É É, isso aí. ele virou Ele pela é o maior carreira, idoso pela brasileiro. vida. É. Então, com certeza, na minha opinião, sim. Então, eu acho que a Raíssa pode, muito jovem, 16 anos, pode ganhar quantas medalhas olímpicas e até no skate aí ganhar troféus mundiais e tal, mas
na minha opinião, acho que a Ayrton Senna, ela nunca vai barrar. Eu acho que isso aí também vai Mas muito não só dela, né? Mas qualquer da atleta questão hoje, do, né? vamos dizer assim, vamos tratar das décadas, né? Eu acho que a galera, vamos dizer assim, antigamente era mais carentes para certos tipos de coisa. Isso aí também tem isso. Então a pessoa pegou aquele cara como ídolo. Você vê, hoje em dia é difícil você ter um ídolo só. Naquela época caraca, o cara é meu Não ídolo. tinha mídia social, Exatamente. não tinha Então, essas coisas também. são outros anos. Talvez a Raíssa possa se tornar, né, alguém possa tratar ela como o ídolo dela, mas acredito que hoje, pela atual conjuntura, também acho que não tem nem comparação, né? Vai ter que caminhar bastante aí, mas tem grande potencial, como você falou, 16 anos, né? Já é duas medalhas olímpicas, né, com 16 anos Com pelo 16 skate. anos. E Levando nessa consideração dos só tem a tempos crescer, né? atuais, acho que ela pode ser até maior do que Neymar, né? Pra mídia social. O Neymar tem medalha de ouro, né? Ela É. não tem ainda, mas talvez possa se igualar ou ultrapassar. Isso aí. Então tem um caminho a percorrer ainda, mas acho que Ela é finalista agora, né? Se ganhar a medalha de ouro, Ela ganhou o bronze ontem. ganhou Ontem bronze. foi bronze, é. Então pode chegar na minha opinião, já tá passando o Neymar. Porque Aham. assim, o Neymar é um baita atleta, um baita jogador, indiscutível. Indiscutível. No futebol, sensacional. Só que o Neymar ainda assim é um cara polêmico. Sim. Um cara que divide o Brasil. Um cara que a gente não sabe se deve apoiá-lo na vida como Ayrton Senna. Completamente patriota é isso. Uhum. Independentemente se a pessoa era de esquerda ou de direita, se era isso, se era aquilo, cristão ou não, é o Ayrton Senna. O Isso Neymar aí. já não é assim, porque o Neymar é polêmico por natureza. Isso que ele exatamente. faz na vida pessoal, enfim. Eu não sei nem se seria mérito trazer isso, né? Porque são coisas pessoais do cara, mas ainda assim é uma figura pública, Sim. né? Mas a Raíssa, 16 anos, é a menina que até então tá muito ali, tá crescendo. E se continuar sendo sempre essa menina, eu acho que tem tudo para passar o Neymar tranquilamente Com aí como certeza. a destaque no Brasil. Aí, algo que a gente já não tem, ó. Há muito tempo. Quem foi o último destaque para vocês do país? Bom, Tá vendo? pergunta, É uma pergunta pergunta. que quem foi o último destaque do Brasil? é verdade mesmo. Ronaldo, Fenômeno, Talvez também Ronaldinho Ronaldo, Gaúcho. Se limitando a futebol, também acredito que Ronaldo Fenômeno. Fosse o pro quinteto, basquete, né? o Oscar. Ronaldinho Gaúcho Oscar no basquete temos, mas. Mas assim, eu falo a nível Ayrton Senna, que Ayrton unia o não pessoal do teve, futebol, do vôlei, do do basquete, tudo, todo de mundo. tudo, Todo mundo parava pra ver o Ayrton. Isso aí. Por isso que tem essa comparação com a Raíssa. A galera não entende absolutamente nada de skate. É. A menina deu um carpado, virou a cambalhota, todo mundo acha massa. Strip, fleck, flick, É, flock. E nessas Olimpíadas a gente vê que a delegação do Brasil, na minha opinião, vai trazer mais medalha com as mulheres. As mulheres Sim. são bem mais aptas a conseguir as medalhas do que os homens. Se a gente observar, tem a Rebeca, tem a Raíssa, tem o surf, também brasileiro. Sim, Medina, né? Então, acho que o vôlei de praia feminino, o judô feminino, tem muito mais chance de trazer medalhas. E você vê que hoje, o que acontece muito no Brasil, que os esportes olímpicos, na verdade, são todos amadores no Brasil. Eu acho que deveria ter Investimento. um Mais investimento maior do governo, né? Eu acredito que o Brasil poderia aproveitar a chance da Rússia não estar na Isso aí. Olimpíada, né? Que Que eles é uma são bem potência, fortes. isso aí. Eles são bem fortes, brigam ali. É sempre Rússia, Estados Unidos, Japão, Coreia, China. Eu tô aqui com quadros de medalhas, a China é a primeira. 5 sempre ouros, é isso. 2 pratas e 2 bronzes. Vem a Austrália, Japão, Coreia do Sul. Os Estados Unidos estão em quinto. A Austrália veio bem forte esse ano. Até tava vendo. Quantas Olimpíadas que os Estados Unidos não tá em quinto? Os Estados Unidos é sempre Rússia, Estados Unidos e China. Isso aí, Rússia, Estados Unidos e China. Somente esses três. Os Estados Unidos estão em Sempre quinto, briga. Isso aí. né? O Brasil tá em Então, 14º. O Brasil podia, né, aproveitar melhor, né? Não tendo um concorrente tão forte, né? Como o Jorel falou, mas isso aí é verdade mesmo. Também acredito que o investimento ainda é bem baixo. Se você quer ter um país que quer ter muitas medalhas olímpicas, você deveria olhar para o futuro, né? Isso e aí. tudo depende do investimento. Investir, isso aí. É porque a galera espera 4 anos Exatamente. pra mostrar o que é.
Isso que o futebol já não é assim. E você vê a galera comparando, tipo, tem gente que acha a Olimpíada maior do que uma Copa do Mundo. Uhum. Então, é uma coisa assim, bem enraizada de que precisa, a pessoa se dedica ali a vida toda. A gente viu o rapaz do judô, pô, falou que abdicou 18 anos da vida dele. Isso Não aí. podendo estar tanto com a família, com o filho. Chegou lá, conseguiu prata, não conseguiu ouro. Conseguiu prata, estava muito feliz. Mas você vê a dedicação da pessoa que ela tem que ter para uma Olimpíada. Então, é uma coisa bem, bem séria, né? Tem que ser tratado com mais seriedade. Isso aí. É, a Olimpíada que ainda tem muito tempo pela frente aí, o Brasil pode de fato trazer muita medalha, só que até então, 2 bronzes, uma prata, talvez o primeiro ouro venha com a Raíssa, tem a Rebeca também que está disputando o ouro. Eu tenho certeza que a prata, pelo menos a prata, é garantida, é certo ela trazer a prata. Só que temos uma grande competidora com ela que. Eu esqueci o nome da menina Simone agora. Biles. A Simone. Isso. Isso. Aquela ali, rapaz. Ela já tá percebendo que é uma pedra no sapato a Rebeca. Uhum. Ela já percebeu. É. Né? É uma atleta que, na opinião de muitos, a melhor do mundo. Isso. Na Olimpíada passada teve problemas particulares que afetou muito ela no esporte dela. E esse ano ela vem consolidada para conseguir todos os ouros possíveis. Mas só que a Rebeca Andrade, eu creio que vai ser, como você está falando, uma pedra no sapato. E eu acho que tem total condições de tirar o pódio dela também. Pode pegar vários ouros em cima dela. Tranquilamente. Né? Com certeza. É um fenômeno do esporte brasileiro, da ginástica artística. E creio que o Brasil vai sobressair em cima dos Estados Unidos. Só pra gente finalizar esse assunto de Olimpíadas, o futebol feminino fracassou. Né? Mais uma vez em um campeonato grande. Era algo de se esperar, foi algo que surpreendeu, foi uma falha o que aconteceu ali, um erro bobo. Porque a galera, infelizmente é algo enraizado na sociedade que o futebol é só masculino. Aham. Né? O feminino não presta. Só que eu já tô começando a perceber que isso tá mudando muito. Isso. Mudando de uma forma rápida. E na Olimpíadas foi um jogo bom. Foi falha o que aconteceu ali ou foi realmente algo que poderia ter acontecido em qualquer outra modalidade, ou no futebol masculino, por exemplo, e foi um golaço de fato. Trazendo para o futebol feminino, gostaria de parabenizar ao Vasco da Gama também, que ontem ganhou a A3, considerar a terceira divisão, mas é um projeto muito novo. Sim. Que a gente está aí botando aí para frente. E gostaria de falar um pouco assim do brasileiro, da seleção brasileira feminina. O que acontece? Realmente tá tentando mudar o patamar. O futebol brasileiro feminino tá vindo forte, tem muitas jogadoras que estão indo para fora, sendo contratadas por times grandes. Tem jogadores que jogam no Chelsea, no Atlético de Madrid, do Brasil. E só que não é uma potência mundial no futebol feminino no Brasil. Sinceramente, eu acho que o Brasil tá querendo depender muito da Marta. Grande E jogadora, já foi, Marta. a maior Marta que a gente foi. já acontece, só que ela já tem uma certa idade, né? Só quem vive de passado é o Museu e o Botafogo, Eu acho né? que também ainda falta um investimento aí também na parte do futebol pra gente criar novos ídolos, jogadoras que depois de Marta, Cristiane e Formiga, São sensacionais. qual foi a outra jogadora brasileira que Não brilhou? tem. Não tem. Então, e meio que falando sobre o jogo também, foi um apagão ali, né, cara? Porque o Brasil tava ganhando, começou mal, voltou a jogar bem segundo tempo. A goleira pegou o pênalti. Começou a jogar bem. Aí teve aquele pênalti lá que Safado. não sei, Safado aquele pênalti. Aquilo ali não existe. a mão tava no chão, né? Ah, mas ela não poderia estar com a mão ali. Ah, poderia, não tá, mas a mão tava no chão. A mulher caiu, escorregou e a mão tava Ela no não chão. foi proposital. Ela Não não foi, deu não foi. uma mãozada na bola. Ali foi bola na mão. Aquilo ali não existe. Eu não sei se eu daria aquele pênalti também. E
Depois que tomou o gol, o Brasil ficou meio retraído, meio recuado, começou a errar a saída de bolas e um belíssimo chute, né? Não, que chute. Felicidade É. absurda. Eu acho que Que só acontece no futebol feminino. Eu acho legal. Nenhum porque homem acerta aquele chute Isso ali. que eu ia falar Não. também. A galera desmerece o futebol felicidade feminino. absurda aquele gol ali. É, Então, rapaz, a galera desmerece o futebol feminino, só que, sinceramente, traz pra realidade do Brasil. Quem que imaginaria, na hora ali, chutar pro gol? dá um chute É. daquele ali. Jogo Jogo acabando, empatado, último acabando, minuto. pô. Últimos Ninguém faria segundos. isso. Últimos segundos. O Flamengo, por exemplo, na minha opinião, voltaria a bola pro goleiro. É, O Vasco todo mundo. procuraria o Paê com o time pra fazer alguma Dá um coisa. bico pra frente. Se fosse é. Tiquinho, jogava fora do estádio. Chiquinho jogava, entendeu? Então, assim, nós temos ali... Se fosse o Prachete, dava uma assistência. Pro time Realmente. adversário. Pro time adversário. o time adversário. Então é isso que a gente tá falando. O futebol feminino tá, de fato, se destacando cada vez mais. Porém, o futebol feminino brasileiro, a seleção brasileira... Ainda falta. Ainda falta muita coisa. Tem Falta que muito. esquecer um pouco a E marca. é o que a gente vem falando, né? O investimento que falta para os esportes olímpicos. O futebol, além de esporte olímpico, é um esporte tradicional do Brasil e falta muito. Esse crescimento, eu acho que a CBF deixa muito a desejar, deixa tudo em cima dos clubes brasileiros. Mas acho que falta muito a investir parte ainda. dela, né? Isso aí, da Tomar. parte dela. Sim. À frente. É, porque não dando esse destaque pro futebol feminino, como de fato não dá, o futebol feminino é o Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Não, senão você não, mas tipo, continua. Desculpa, Pô, peraí. preciso entender. Não, esse é o último assunto. Esse é o último assunto. Como assim? É. Porque o destaque no futebol Vamos dizer assim, feminino. com a mão, tipo assim, às vezes não é pra, quando eu vou falar, eu vou falar de cara. Se Aham. vocês pegarem a visão mesmo, eu falo assim. Tá. Certo. Porque, como eu tava falando, só pra gente encerrar esse assunto mesmo de Olimpíadas, foi o que você falou, não há um investimento necessário para os esportes olímpicos. Eu acredito que poderiam ter outros esportes na Olimpíadas, né, que alguns, ao meu ver, estão lá sem necessidade, Sim. né, e outros que eu acho legal, por exemplo, a sinuca. Se tivesse sinuca, o Brasil já era ouro. Botar o Baianinho de Botar o Baianinho Mauá de ali... Mas nessa questão é meio complicado. Os chineses iam arrumar algum cara lá pra ganhar o Baianinho de Mauá, cara. Eles iam começar a jogar lá que chinês é brabo. Você tem razão, cara. É japonês, é chinês, é coreano. Rapaz, a galera pra se dedicar ao esporte e já era. É Já isso era. aí. Então tá aproveitando agora que tá sem a Rússia, os Estados Unidos tá fraco ainda, e a galera vai arrebentar. Né? Assim esperamos. Assim esperamos. Eu quero agradecer a você que ficou até então nesse programa. Como eu disse, esse programa hoje foi o primeiro episódio, então tudo é muito novo pra gente, né? Quero agradecer a você que ficou até o fim. Deixa uma sugestão, deixa seu feedback aqui nos comentários sobre o cenário, sobre o nome, sobre a programação, o que você gostaria de ver aqui que nós não trouxemos hoje. E, Boni, são 2 por semana? Acho que A sim, intenção A é. intenção são 2 por semana. Então, um na segunda-feira e outro na quinta ou na sexta-feira, para a gente já emendar a próxima rodada, tanto do Campeonato Brasileiro, tanto quanto do futebol internacional também, que nós não trouxemos hoje, mas isso nós vamos modelando nos próximos programas. Quero agradecer ao nosso vascaíno Jorel. Tamo junto. Obrigadão. Até a próxima. E o nosso amigo Luizinho também. Que Valeu, isso aí. tá Fé. firme e forte. Seguimos. Então, muito obrigado a você mais uma vez por ter ficado até o final. E até o próximo programa, talvez espetacular, talvez sem censura, enfim. Nós vamos decidir um nome e vamos trazer aqui para você. Muito obrigado, gente. Até o próximo programa.